Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Não sou muito fã de microfone, então prefiro falar sem o microfone. Se não conseguirem me ouvir, só avisar e pega o microfone de novo. Perguntinha difícil. Quem aqui tem experiência ou já trabalhou com RH? Temos um, dois, ainda há esperança. Mais ninguém? O que vocês, pessoas provavelmente de tecnologia, desenvolvimento, estão fazendo aqui, ouvindo um abraçador de árvore de RH? Qual a ideia de vocês? O que chamou a atenção? Meu rostinho bonito não é, com certeza. Ninguém? Mas por algum motivo vocês estão aqui, certo? Falando um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoinha bem estranha. Adoro pessoas e adoro números ao mesmo tempo. Não sou aquela criatura que fica escondida dentro de um quarto escuro programando, mas também não sou aquele abraçador de árvore que adora dar sorriso para todo mundo, tá na rua vendendo qualquer coisa, é aquela pessoa chata que você quer distância. Eu consigo transitar entre esses dois mundos. Feeling é importante, sim, mas dados são definitivos. Você não faz nada hoje em dia, mesmo em RH, se você não provar o número do que você quer fazer. E é isso um pouquinho que a gente vai conversar aqui. Antes de mais nada, qual é a nossa agenda? RH burocrático ainda existe? O que é o RH estratégico e o que a tecnologia pode nos ajudar nisso? Não, eu não vou ficar aqui falando sobre processos de RH. Como que eu faço uma admissão, como que eu faço uma contratação. Não, porque senão vocês dormem ou me matam. A ideia aqui é falar um pouquinho de contexto, para que vocês entendam por que a tecnologia pode trazer alguma diferença, pode fazer alguma coisa importante para a gente. O que é um RH burocrático? Todo mundo aqui já teve contato com alguém de RH, certo? Seja na empresa que vocês estão, seja em alguma empresa que vocês já estiveram, vocês já passaram por algum processo desse. RH burocrático, RH operacional. Sabe quando você entra numa sala e a pessoa está digitando, está escrevendo alguma coisa, você consegue conversar com ela responde para você, mas ela continua fazendo o que ela está fazendo? Significa que aquilo é burocrático, ela não está nem prestando atenção no que ela está fazendo, é automático. Não faz o menor sentido para ela, mas ela tem que fazer porque alguém mandou. Reativo, ele simplesmente devolve aquilo que pergunta. É uma pastelaria. Você chega no RH e fala, eu quero um de queijo, 2 de tomate e mais 2 de vendas. É isso que o RH faz hoje em dia. Muitos dos RHs fazem hoje em dia. Não tem um contato mais próximo, não tem uma forma do RH ser estratégico, ou seja, ele trazer a informação para você antes que você traga alguma demanda para ele. Engessado. Quantos de vocês foram no RH, pediram alguma coisa, conversaram alguma coisa, a pessoa falou não? Ah, mas por quê? Porque não. Mas eu preciso... Não. O processo é esse. Hoje a gente consegue ter as coisas engessadas desse jeito, com tantas possibilidades de a gente fazer alguma coisa diferente. E o foco é no processo. A pessoa, eu falei, a pessoa nem sabe o que ela está fazendo ou por que ela está fazendo. Ela só sabe o que ela tem que fazer. Ah, por que você está carimbando no canto superior esquerdo? Porque alguém mandou eu carimbar no canto superior esquerdo. Mas se você deixar de carimbar, você não ganha 3 segundos num processo de 3 mil que você tem para fazer, você não consegue ganhar um tempo? Não, mandaram eu carimbar ali, eu vou carimbar ali. Faz sentido? Faz sentido a pessoa não entender o porquê que ela está fazendo aquilo? Não faz. Isso nada mais é do que o departamento pessoal. O que as empresas hoje chamam de RH, de recursos humanos, não passa de um departamento pessoal. É simplesmente admissão, registro, controle de salários e benefícios e demissão. Não passa disso. Na maioria das empresas que nós temos hoje, inclusive grandes empresas, que vocês ouvem por aí que são tecnológicas, que são à frente, que estão na vanguarda, que são inovadoras, e a palavra mais bonitinha que inventaram nos últimos tempos, disruptiva. Não são. A empresa pode ser linda, maravilhosa, tem aqueles escritórios sem divisórias, mas o RH continua funcionando naquele mesmo processo de sempre. Não leva a nada. E eu pergunto para vocês, por que a gente então ainda tem RH burocrático, ainda tem processos burocráticos nesse mundo? Alguém tem alguma ideia de por que isso acontece? Alguém já parou para pensar nisso? Ou não, simplesmente a gente, sempre foi assim, eu continuo fazendo? Hã? Cultura, o que mais? Investimento,
Mas investimento nem é tão alto para você mudar algumas coisas no RH, mas sim, investimento é importante. A nós. Olha como que a gente está hoje. E aí, por que a gente está assim? Por que ainda existe esse tipo de coisa? Por que embora toda a tecnologia envolvida no mundo não chegou no RH? Porque nós amamos burocracia. Brasileiro é assim, adora burocracia. Duas coisas que o brasileiro adora: burocracia e reclamar da burocracia. Não é isso? Por que a gente ama burocracia? Porque é cômodo. Você não se responsabiliza. É o processo que faz aquilo, não é você. Não sou eu pessoa. Não, a lei é essa, o processo é esse. Eu não preciso pensar. Pensar é difícil, pensar dói, pensar machuca. Falar isso para vocês de tecnologia tem ninguém querendo sair correndo pela porta agora. Não pode. Não é assim. A gente tem que pensar. A gente tem que se desenvolver. A gente precisa sair dessa burocracia. Senão, vamos continuar para sempre amando a burocracia. Aquela mesma que a gente reclama quando a gente vai fazer qualquer coisa em repartição pública, é a mesma que a gente faz hoje nos nossos processos. Todos vocês entendem o que vocês fazem? O processo inteiro do que vocês fazem? Ou algumas etapas você simplesmente repete o que alguém mandou fazer? Porque sempre foi assim. Não faz sentido. E aí, tem as palavrinhas da moda que o povo adora. Uma delas é: vamos criar alguma coisa diferente. Aí vem o seu chefe, aquela pessoa iluminada, aquele ser que tem uma ideia genial, aquele ser de outro mundo que aprendeu que agora você não fala mais pontos fortes e pontos fracos, você fala fortalezas e oportunidades. É bonito você falar uma palavrinha diferente agora. Aí ele vem com essa ideia cativante, com aquela coisa linda, maravilhosa. Chama todo mundo numa sala e fala: agora a gente vai ser disruptivo, vamos mudar o mundo, vai acontecer tudo que a gente sempre quis. E aí você faz o quê? Por que, meu Deus? Por que mudar tudo? Nós amamos burocracia. Por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer alguma coisa diferente? Mas você pensa: não, eu sou um profissional, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa para frente, eu sou uma pessoa que vai mudar o mundo. Você chega, entra na sala do seu chefe e faz o quê? Eu me demito, joga tudo no chão, dá uma bicuda na cara dele e fala: essa empresa é um horror. Não acontece isso? Com ideias novas, se você nem entendeu o que é ideia, seu chefe provavelmente não, também não entendeu. Mas você também não entendeu e está reclamando. Outro esporte nacional, reclamação. Mas calma, gente, vai dar tudo certo. Dados importantes: você não está sozinho. 95% das empresas alegam ter RH, mas o que elas na verdade têm, ou a maioria delas tem, apenas o departamento pessoal para registro. 43% dizem que tem um RH estratégico, aquela coisa que realmente faz a diferença no negócio. Só isso. E apenas 7% realmente tem. Mas afinal, o que é esse raio de RH estratégico? Muito bonito falar isso, e olha que definição sensacional. RH estratégico é um termo para o movimento da área de recursos humanos que enxerga os profissionais de maneira estratégica, utiliza dados reais para tomar decisões acertadas e melhora o seu processo com tecnologia de ponta. Esse RH é visto como crucial para o crescimento, rentabilidade e sucesso. Sensacional isso daqui para uma abertura, né? Você chegar para alguém, colocar no slide e falar: isso aqui, ó, é isso aqui que eu estou vendendo. Chama o diretor e fala: senta aqui, Zé, deixa eu te contar como é que funciona isso aqui. Aí você vem e mostra isso aqui. E olha a cara que ele faz: nossa, agora vai, agora muda o mundo, agora vai ser diferente. Mas o que é realmente esse RH estratégico, gente? Flexibilidade. Vocês provavelmente trabalham para um público, para um cliente, para um consumidor. Vocês não vão fazer uma ferramenta, não vão desenvolver uma coisa que seja quadradinha. Vocês querem atender perfis diferentes. Nós hoje no mundo temos perfis muito diferentes. Se você não tiver flexibilidade dentro de um RH, você está morto. Você não consegue ser estratégico. Você simplesmente vai fazer cobrança e simplesmente vai preencher papel. Incentivo à diversidade. Ah, esse filho da mãe está falando diversidade só porque ele não tem um braço. É por isso que ele está aqui falando isso. Não. Pense o seguinte: quantas pessoas vocês atendem hoje que tem algum tipo de diferença do que as pessoas chamam de, como que eu vou dizer, que são
são pessoas normais, digamos assim, aquele famoso homem hétero branco. A gente não atende todo tipo de pessoas com o nosso produto. Se eu não entendo essas pessoas, se eu não tenho essas pessoas perto de mim, como é que eu sei como é que elas agem, como é que eu sei como elas se comportam? Se eu não tenho na minha equipe, um homossexual, eu não tenho um negro, eu não tenho um índio, eu não tenho um alto, um baixo, uma mulher, como é que eu sei o dia a dia dessas pessoas e como é que eu consigo chegar até elas? Eu não consigo. Muitas faculdades, ou muitas empresas pedem faculdades de primeira linha. Você já deve ter ouvido isso. Eu só aceito quem estudou na faculdade XYZ. Aí joga todo mundo lá dentro, todo mundo que teve a mesma formação, passou pelas mesmas experiências, chega lá dentro e fala, eu quero que vocês pensem fora da caixinha. Eu quero que vocês imaginem agora um mundo diferente. Como se todo mundo veio do mesmo lugar. Se todo mundo tem a mesma background, todo mundo tem a mesma experiência, todo mundo passou pela mesma coisa. Não vai funcionar. Então, se você não tiver diversidade dentro do RH, e o RH promover essa diversidade dentro da empresa, você vai ter uma empresa que está fadada a atender um nicho específico. E se esse nicho for pequeno, esse nicho morrer, você morre junto. Menos verticalização e mais comunicação. Chega dessa história de auxiliar, analista 1, 2 e 3, supervisor, coordenador. A hora que você quer falar com quem decide, que provavelmente é o gerente ou o diretor, você já passou por 4, 5 pessoas diferentes, aquele problema já mudou, a informação que você ia passar já mudou também, e você não resolveu nada. Quanto menos verticalização você tiver e mais comunicação, mais fácil as coisas acontecem. Você consegue falar com quem decide. Isso faz muita diferença. Isso aumenta a velocidade que você tem com os funcionários. Suporte e apoio. Você não tem um RH estratégico se essas áreas não funcionarem dessa forma. Se for simplesmente um DP, você não consegue fazer o que você precisa. Suporte e apoio significa a área vai chegar para você com uma demanda, assim como o cliente vai chegar para você com uma necessidade. E você vai estudar aquilo, vai entender como funciona e vai dar uma sugestão. Olha que bonitinho. Você não é mais aquela pastelaria que vai entregar 2 pastéis de queijo para o cara. Você vai analisar a situação, porque afinal de contas, você é o especialista em RH, você é o especialista em pessoas, e você vai dizer para a área como melhor agir naquela situação. Vocês que são de desenvolvimento, vocês gostariam que uma outra área chegasse para vocês e falasse, não, programa dessa forma não, isso aí não vai funcionar, programa de outro jeito. O jurídico, o financeiro, o que quer que seja, não funciona. Vocês são os especialistas naquilo, vocês estudaram para aquilo, vocês têm experiência, se dedicaram. No RH a mesma coisa. Serve para dar o suporte e o apoio para as outras áreas. E aqui é onde começa a nossa brincadeira, que é por isso que vocês estão aqui me ouvindo. Tecnologia de ponta. RH hoje, que funciona na base do Excel, pelo amor de Deus, vai para o inferno. Não funciona, não dá. O Excel é lindo, é maravilhoso, tem coisas que você consegue fazer até conta de mais e menos no Excel, você está vendo isso? Espetáculo. Não funciona. Você tem em qualquer RH ou até DP, de qualquer empresa, da padaria da esquina, você tem zilhões de informações lá dentro. Como que você vai analisar essas informações com a desgraça do Excel? Você não faz isso. Você não consegue. Se você não tem tecnologia dentro do seu RH, você nunca vai ter um RH estratégico. Agora, começa a ficar complicado a hora que você pensa naquela pessoa que você tem em casa, aquela tia, aquela mãe, aquela avó, que malemar hoje mexe no WhatsApp. E a apresentação do WhatsApp. Malemar mexe no WhatsApp. E aí você tem que ensinar aquela pessoa a sair do Excel e ir para uma planilha, aí para uma coisa muito mais avançada, um RP, um LMS, o que quer que seja. Como você convence essas pessoas? É aí que começa a ficar. A brincadeira começa a ficar mais difícil. Mas agora ninguém me segura. Eu já sei que tem RH estratégia. Vou chegar na firma amanhã, vou chamar o chefe e vou implantar tudo isso. Não é fácil. A gente não colocou aqui 5, 6 passos que falam exatamente como fazer isso. Aí tem aquele fator complicador que todos vocês de tecnologia conhecem. Pessoas. As pessoas são resistentes. Lembra da burocracia? Pessoas adoram a burocracia. Como que a gente consegue implantar o RH estratégico pensando na parte de pessoas? Porque não é só querer fazer. Você tem que ter a base para isso. As pessoas dentro da empresa precisam comprar essa ideia. Elas precisam entender como isso vai funcionar.
E eu digo as pessoas, muito provavelmente não é o analista, é o gerente ou o diretor. Porque no meu tempo, eles falam assim, a gente fazia tudo na mão. O livro de registro de funcionário era um negócio desse tamanho. O cara ia lá, batia o ponto, colocava um cartãozinho e pá! Existe isso ainda hoje em alguma empresa por aqui? Vocês sabem pelo menos do que eu estou falando, desse relógio de ponto? Procura na internet relógio de ponto de 1915. Né? Olha que beleza, não tinha nem um relógio. Esse relógio que eu estou falando é um relógio cinza. Você colocava um cartão, batia, ele perfurava o cartão. Olha que tecnologia da época da Segunda Guerra. Coisa linda. O clima e a cultura da empresa estão prontos para a gente implantar esse RH estratégico? Dentro da empresa as pessoas aceitam sugestões? Os chefes aceitam sugestões? Ou é tudo eu mando, você obedece? Senão não vai funcionar. Outras áreas fora do RH estão prontas? As outras áreas têm esse pensamento também que o RH pode ajudar, mas continuam achando que o RH é pastelaria. Tem que me entregar só o que eu conheço. Processos ágeis. Vocês de tecnologia adoram o Scrum, adoram o Design Thinking, adoram processos que fazem a coisa ficar mais ágil, a coisa ficar mais simples. Isso existe? Só na tecnologia? Só nas áreas de tecnologia? Ou existe também em outras áreas dentro da empresa? Os colaboradores têm o skill necessário? Eles sabem pelo menos abrir um Excel, pelo amor de Deus? Eles sabem pelo menos abrir o computador? Ou você vai ter que ensinar isso para eles? Lembra do chefe iluminado? Se você não falar para as pessoas como elas vão fazer, o que elas têm que fazer, por que elas têm que fazer, elas não vão querer fazer. Uma ideia do chefe não quer dizer que seja uma ideia boa, mas precisa ser discutida. As pessoas precisam entender o propósito daquilo. Se não entenderem, não vai para frente. Falamos muito sobre pessoas. Qual que era a outra parte do processo que eu tinha falado? Até usei a palavra agora, processo. E processo funciona com tecnologia. Processo funciona se você tem tecnologia. Senão você continua sendo burocrático. E aí vem a parte divertida. O que a tecnologia tem a ver com isso? Quem sabe o que é isso aqui? O comunicador usado na Segunda Guerra não está longe disso, não. Isso aqui, senhoras e senhores, é o primeiro telefone portátil do mundo. Olha que coisa linda. Era isso que você carregava no seu bolso quando você ia no shopping. Uma coisa fácil. Uma coisa linda. Mas a tecnologia evolui. Mais bonitinho. É o telefone sem fio da sua casa lá de 1980? Não. Isso é um telefone celular. Aqui. Bom e velho tijolo. Parecia um tijolo esse negócio. E olha que impressionante. A bateria durava 2 horas. Olha que espetáculo. A cada 2 horas você tinha que carregar de novo. Olha que prático. Uma coisa linda você andar com isso aí. Aí começamos com os nossos smartphones. A tecnologia evoluiu. E hoje temos até telefone celular ou smartphone que dobra. A tela é flexível. Por mais incrível que pareça, esses dois aparelhos fazem basicamente a mesma coisa que ligar. É um telefone. Isso aqui, por incrível que pareça, ele faz ligação também. Embora hoje a gente não use mais telefone para fazer ligação. Você não vê mais as pessoas falando, ô fulano, como é que você está? Não. Olha, estou te mandando uma mensagem porque não sei o que, sei lá. É para isso que serve o celular. Não serve mais para ligação. E olha como a tecnologia evoluiu. Agora pensa no RH, que saiu daquele livro e foi para uma planilha de Excel. E aí morreu. Nada muito diferente disso tem sido feito. E aqui, quais são as principais etapas no RH? Tem milhares de outras etapas no meio. Tem muita outra coisa nessa brincadeira. Mas, aqui são as principais. Eu vou falar um pouquinho para vocês delas. E o que a tecnologia pode fazer diferença. E aqui vai uma dica para vocês. Todas as empresas, por menor que elas sejam, têm o cuidado, ou precisa ter o cuidado com o RH, com a contratação, com a admissão, com os processos.
afinal de contas existe lei para isso. Mesmo aquela empresinha pequena que tem uma pessoa, ela tem imposto para pagar, ela tem registro para fazer, tem o e-social agora, que quem não sabe do que se trata, corra atrás, porque isso vai trazer muita coisa. Se vocês conseguirem, para essas pequenas e micro, na verdade, bem micro empresas, 5, 10 colaboradores, vocês enviarem um sistema para eles que caiba na mão do dono, vocês vão ganhar uma grana que vocês não fazem ideia. Não existem sistemas de RH hoje que fazem o que as empresas precisam. Não existe. Ou o sistema é muito bom em folha, ou o sistema é muito bom em treinamento, ou o sistema é muito bom em avaliação de desempenho. Não tem uma coisa que faça tudo. Hoje, a maioria das empresas é micro ou pequena. Olha o tamanho do mercado que a gente tem para enfrentar. E ninguém olha para isso. Você tem hoje sistemas de vendas fantásticos, sistemas de desenvolvimento para várias coisas, financeiro fantásticos. Você não tem um bom sistema para RH. Olha o tamanho do mercado que a gente tem. Falar sobre abertura de vaga. Por que o sistema aqui faz uma diferença enorme? Integrado com folha de pagamento e atração e perfil pré-definido. O que isso quer dizer? O gestor, ao invés de chegar lá para RH com um e-mail ou com uma folhinha e falar eu quero mandar fulano embora, eu quero contratar mais um, ele simplesmente vai lá, coloca solicitar substituição, por exemplo, e escreve o porquê daquela substituição. Se você tem um sistema integrado, o que acontece? O pessoal de folha vai saber que tem que calcular aquela rescisão. O pessoal de atração vai saber que tem que abrir uma vaga, afinal de contas você tem o cargo dessa pessoa, então você já tem o perfil dela. Se você tem um sistema muito bem configurado, uma empresa que funciona bem, você tem avaliação de desempenho pelo menos anual de todo mundo. Será que eu não tenho dentro da minha empresa alguém que atende esse perfil? Eu já posso fazer a promoção dessa pessoa? Isso instantaneamente, sem eu ter várias pessoas tendo que caçar isso. Olha a rapidez de fazer tudo isso. Olha como é muito mais fácil. Outra coisa, você tem hoje uma vaga de analista sênior, mas você percebeu que não precisa mais. Você pode abrir uma vaga, ou 2 vagas de analista júnior, por exemplo. Porque para o seu trabalho agora é mais interessante. Será que eu tenho verba para isso? Será que o meu orçamento permite isso? Será que tudo que eu preciso saber, eu consigo saber conversando com a pessoa da RH? Se o sistema está funcionando direitinho, se você tem um sistema que faça isso, você não precisa. Você está sendo estratégico, você está sabendo que você, em vez de ter um sênior, é muito mais vantajoso você ter 2 júniores. Tudo na palma da sua mão ou na frente do seu computador. Não precisa ficar conversando com as pessoas e eu acho que, deixa eu fazer conta, deixa eu abrir a planilha, está tudo ali. Outro processo, captação e triagem. Isso a gente ainda tem, ou já tem muita gente utilizando sistemas, mas ainda é muito restrito, ainda é muito pequeno. Quem aqui já fez entrevista por Skype ou coisa do gênero? Dá o quê? 20% da sala? Nem isso? Um pouquinho mais. Quem aqui já falou com algum amiguinho do outro lado do mundo, ou sei lá onde, que quer que seja por Hangout, por WhatsApp, por FaceTime, por Tu? Quem já conversou? Quem já fez videoconferência com um amigo? Se todo mundo aqui já passou por isso, por que as entrevistas também não são assim? Por que o deslocamento das pessoas e aquele tempo todo gasto fazer uma entrevista presencial se a gente tem tecnologia para fazer isso? Eu já fui contratado sem passar por uma entrevista presencial. Foram 4 entrevistas virtuais. Pronto. Resolve o problema. Otimiza o tempo de todo mundo. Você também tem fontes diversificadas. Acabou a história de currículo, gente. Acabou a história de currículo impresso, principalmente. Você dificilmente vai para as empresas grandes e você vê gente criando currículo. A não ser que o iluminado, que não consiga fazer isso no sistema, imprimiu. Você acabou com todo o processo. Isso, pelo LinkedIn também. Então você tem LinkedIn, tem Facebook, tem, sei lá, Acato, Vagas, enfim, tem um monte de site que te dá currículos, que te dá um monte de currículo. Para que eu vou ficar olhando aqueles currículos de papel que eu recebi? Para que eu vou ficar caçando currículo de papel? Isso agiliza a vida do recrutador. Tempo da triagem. Acaba com aquela história de eu ficar olhando currículos.
Você sabe quanto tempo o recrutador olha um currículo? Você já pensou nisso? Quanto tempo ele leva? Quanto tempo ele gasta olhando um currículo? Em média. Um minuto, quem mais? Quem dá mais, quem dá menos? 5 minutos. 45 segundos. Então, o recrutador leva para olhar o seu currículo e avaliar se você está dentro do perfil ou não. Gente, currículo não é biografia. Currículo nada mais é do que um atrativo para o recrutador. Ele tem um perfil na cabeça, ele vai olhar no seu currículo e vai ver isso atende ou não atende. Se atende, eu chamo para conversar. Se não atende, eu passo para o próximo. Faz uma continha rápida de cabeça. Imagina um processo que você tem, sei lá, 1000 aplicados, 1000 aplicações, 1000 applies para aquela vaga. 45 segundos. Olha o tempo que você tem. Você tem 45 mil segundos. Não sei quanto que dá isso. Alguém sabe quanto dá 45 mil segundos em horas e anos? Não? Cadê o pessoal de loja? Cadê o pessoal que faz conta de cabeça? Não? Eu também não sei. Mas leva um baita tempo. E o recrutador não vai ficar triando o currículo dessa forma. Mas tem alguma coisa especial que o recrutador olha e fale logo de cara. Esse cara não serve para mim. Tem alguma coisa assim? Não, na verdade é o contrário. Ele não procura o que ele não gosta, ele procura o que ele quer. Ele sabe que o perfil dele precisa de alguém que conheça Java, conheça HTML e conheça, sei lá, Node, qualquer coisa. É isso que ele vai pôr na cabeça. Ele vai bater o olho rapidinho e falar, tem a palavrinha? Vai para o próximo. Não tem? Tchau. É isso que os recrutadores fazem hoje. 12 horas. Muito obrigado, entendi. 12 horas no processo para preencher uma vaga que tem 1000 aplicações. Um dia e meio fazendo isso. Não tem a possibilidade de ele ficar parado fazendo isso. Se eu tenho um sistema que ele já me dá isso, faz isso em segundos. Eu coloco lá o perfil que eu quero, ele vai varrer todos os currículos que eu tenho na minha base, ou que eu tenho em qualquer base por aí, e já me traz do meu banco de talentos. Gente, currículo vai desaparecer. Pode ser chocante para vocês, eu falo isso de antemão. As pessoas não vão mais olhar o seu currículo querendo saber aonde você estudou ou que empresa você trabalhou. As empresas estão buscando o que você sabe fazer. Não me interessa aonde você aprendeu. Não me interessa onde você passou. Você consegue me entregar aquilo que eu preciso? Está tudo certo. Tentem sair dessa coisa de currículo escrito. Nubank, Google. As empresas fazem entrevista agora por competência, não é mais por só experiência. Tem mais uma coisa. Assim, participando desse evento, eu já participei de um evento na Arena Pernambuco e outro aqui em João Pessoa, na Praia do Rio. O senhor acha que se eu colocar esses eventos assim como experiência, isso pesa alguma coisa? No currículo, não. Isso faz diferença na entrevista. Porque mostra o quanto você está dedicado ao tema, o quanto você está correndo atrás da informação. Quando o avaliador vai olhar o seu currículo, ele não quer saber se você trabalhou no Google ou se você fez algum curso ou esteve presente em alguma palestra. Ele quer saber o que você consegue entregar. Na entrevista, você vai conseguir mostrar para ele o seu interesse, mas não simplesmente por ter participado do evento. Participado é só um indicativo de que você corre atrás da informação. Não é o evento em si, mas a ação de correr atrás. Então, o currículo precisa ser enxuto, precisa ser rápido e fácil de ler. Quanto menos informação tiver, melhor. É para você se vender. O que é importante? O que você sabe fazer de melhor? Isso, isso e isso. Segue. E o processo, ele fica unificado se você tem um sistema. Quantas empresas abrem a maldita mesma vaga uma vez por mês? Principalmente empresas de call center. Principalmente empresas que têm muita rotatividade. Se você já tem um banco de talentos, se você tem processos unificados, você sabe que para o último processo você tinha 5 excelentes, então você tinha uma vaga. Não é que os outros 4 eram ruins, é que os outros 4 ficaram para trás, porque aquele se destacou. Se você tem um outro processo, e você tem as coisas unificadas, eu não vou fazer um processo inteiro de novo. Eu vou pegar aqueles 4 e chamar para conversar. Eu já ganhei dias, talvez semanas nesse processo. Se você tem tudo dentro do sistema, você tem
toda a parte de triagem e captação muito rápida, é muito fácil, para você poder depois ir para a parte de seleção. Olha aqui a entrevista virtual. Teste online. Quem já recebeu teste online aqui para uma entrevista? Muito mais fácil. Você consegue responder na sua casa, se você se deslocar, o recrutador já tem acesso àquelas informações na hora e ele já tem tudo ranqueado. Quem foi melhor, quem teve mais pontos, quem teve menos pontos, quais foram as suas respostas. Cuidado quando vocês pensam só em respostas certas ou respostas erradas. Muitas vezes o que o recrutador quer saber é aquela pergunta específica, qual foi a sua resposta. Independente se você não acertou nenhuma das outras. Ele está preocupado com aquela, porque o gestor quer alguém especialista naquilo. Então, respondam da melhor forma todas as perguntas. Não pensem que uma ou a quantidade é mais importante do que a qualidade. Tudo é avaliado, tudo é comparado. Como eu falei, o comparativo entre os candidatos. Etapas integradas, tudo junto. Você não tem que ficar indo 4 vezes na empresa. Talvez você vá uma para o chefe maior, para o diretor, para o gerente, validar se ele gosta da sua cara. Se você está indo para um cargo de analista, para um cargo inicial, e o gerente vai te entrevistar, é só para ver se ele vai com a sua cara. Toda a parte técnica já foi avaliada pelo RH, pelo coordenador, pelo supervisor. Aqui é simplesmente para ver se você tem o fit cultural, se você se enquadra dentro da empresa. Passou por tudo, foi aprovado em tudo, offer automática. Você recebe a proposta de emprego automaticamente, com tudo descrito bonitinho para você. Você não precisa ficar escrevendo um e-mail, que pode ter erro. Não sei se aqui alguém já passou por isso, mas estava concorrendo a uma vaga X, quando recebeu a proposta para ir trabalhar, tinha um nome diferente, ou tinha um valor diferente, tinha alguma coisa diferente naquela offer. Porque alguém na hora de digitar errou. Pessoas erram. O ser humano erra. Se é tudo automático, já vai. E por que é importante essa offer automática? Porque a gente vem para cá. Para o processo de admissão, que talvez seja um dos processos mais burocráticos que existe no RH. E ainda é extremamente burocrático. E aqui vai um alento para esses coraçõezinhos apertados que não gostam de preencher coisa no papel. Alguém aqui ainda sabe escrever à mão, não? Oi? Alguém sabe? Alguém ainda? Já tentaram escrever à mão? Faz uma cartinha, chega em casa hoje, faz uma cartinha de 3 linhas para alguém. Vocês vão ver que depressão que dá fazer isso. Não sai, sai uns garranchos. Né? E aí, a admissão, preenchimento utilizado, gente. A hora que você recebe a offer e você coloca lá, aceita a offer, você já pode ir para o sistema e você coloca todas as informações, digita todas as suas informações. Ah, não quero digitar, estou de saco cheio. Então, vocês, amiguinhos, vocês, desenvolvedores, por que não fazem uma espécie de leitura de imagens? Isso existe hoje, não existe? Você não consegue pegar uma imagem e mandar o computador ler o que está escrito nela e colocar em um determinado campo? Os documentos seguem o padrão, pelo menos RG, CPF, você sabe exatamente aonde estão os números, onde está escrito o nome da criatura, você sabe tudo ali. Por que então eu preciso preencher a mão? Mando um documento virtual, escaneio o documento e mando. O sistema já entende tudo isso para mim, eu não preciso escrever nada, não preciso ter preocupação se meu nome está certo ou se está errado, se escreveram a mais ou a menos, se o número vai dar problema. Tudo isso dá para ser otimizado e validado pelo e-social. Todo mundo sabe o que é o e-social? Vou fazer uma perguntinha inversa, então, nós estávamos falando sobre engenharia reversa. Quem não sabe o que é e-social? Todas as empresas desse Brasilzinho tinham que mandar, pelo menos anualmente, uma relação para o Ministério do Trabalho, Receita Federal e Diabo 4, dizendo tudo o que aconteceu. Quantas pessoas você tinha, quanto você pagava para cada uma, e por aí vai, várias informações. A partir deste ano, isso tudo tem que ser eletrônico. Isso significa que você tem que mandar os arquivos mensalmente, ou ter a integração do seu sistema, que ele faça isso mensalmente, e mandar automaticamente para essas preparações, ou para essas áreas do governo. O que isso implica? Primeiro ponto, eles sabem em tempo real tudo o que acontece na sua empresa. Detalhe, se você não mandar, você é multado e é uma multa pesada. Outro ponto, e até falamos sobre diversidade há algum tempo atrás. Vocês sabem da lei de cotas, né?
para deficiente, vocês já ouviram falar disso. Antes o fiscal tinha que ir até a sua empresa, verificar quantas pessoas estavam no seu CNPJ, fazer a continha lá e falar, ó, você tem que ter tantas pessoas, tantos deficientes enquadrados no seu quadro. Hoje é automático. Isso significa que a multa também é automática. Então, se você tem sistemas que já fazem essa validação social, que já dizem que todas as informações que você está recebendo desse colaborador são corretas, evita que você tenha uma pessoa só para fazer isso. Evita que você tenha problemas e tenha erros. Evita que você tenha dor de cabeça. É para isso que esses sistemas devem funcionar. E o welcome personalizado, pessoal, na admissão. Muitas empresas hoje fazem reuniões ou fazem integração institucional. Você vai aquele primeiro dia da empresa e você fica ouvindo um monte de groselha da onde a empresa começou, lá em 1912, porque o Tião veio num barco lá da Guatemala. Para que eu quero saber isso? Você condensa tudo isso, faz um vídeo institucional muito mais bonitinho e manda pro cara. Ele assiste na casa dele, ele já se ambienta antes de chegar na empresa, ele já sabe para onde ele vai. Muito mais fácil, muito mais rápido. Desenvolvimento, e aqui eu puxo um pouco da sardinha, porque nos últimos 10 anos eu trabalhei muito com desenvolvimento e treinamento. Quem aqui já fez treinamento online, ou já fez uma faculdade, no EAD da vida? Povo tecnológico, gostei. Gente, ninguém mais tem saco nem tempo para ficar 8 horas dentro de uma sala. Certo? Vocês têm muito mais coisa para fazer do que ficar 8 horas lá ouvindo um xarope que nem eu falando um monte de coisa que talvez vocês usem e talvez vocês não usem. Se você tem sistemas para isso, você consegue entregar conteúdo para eles em pílulas, coisas de 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, que ele vai ver rápido e, mais importante, na hora que para ele for importante, na hora que ele quiser, na hora que ele tiver uma dúvida se ele precisa colocar o código X ou o código Y. Não precisa de um treinamento de 8 horas que ele vai aproveitar 5 minutos. Você otimiza o tempo das pessoas. E você controla, você tem acesso à capacitação dessas pessoas. As melhores empresas do Brasil têm, em média, 22 horas de treinamento por colaborador por ano. Pense agora em você, quantos treinamentos você fez nesse último semestre. Estamos quase acabando o semestre, na verdade. Quanto você fez de treinamento até agora dentro da sua empresa? Chega a 22 horas? Passa de 22 horas? Agora pensa em todo mundo da sua empresa. Áreas de tecnologia normalmente tem mais treinamento. Agora pensa no pessoal da limpeza, pensa no pessoal do call center. Eles têm 22 horas de treinamento por ano. Você tira os caras do trabalho deles durante 3 dias durante o ano. Difícil. Aqui, se eu puder escolher, é onde o RH estratégico mais funciona. É o mais importante, avaliação e sucessão. Você avaliar as pessoas, e avaliar não é julgar. Avaliar é você medir. O que aquela pessoa precisa entregar, ela está entregando? Não, não está entregando. Manda embora. Não, não manda embora. Se ela está lá na sua empresa, ela foi contratada por um motivo. Então você precisa desenvolver essa pessoa. Em último caso, você pode desligar. Vocês já tentaram pensar quanto custa desligar uma pessoa? Você contratou, ela passou 3 meses aprendendo, você gastou com cursos. Depois de 6 meses você desliga ela por qualquer motivo. Você perdeu 6 meses daquilo que para você era essencial, porque afinal de contas você teve que contratar uma pessoa, e você vai ter que passar todo o processo de novo, então você só tem a perder com isso. Você só tem dificuldade com isso. Você não tem como reverter um ano perdido. Se você fez uma avaliação bem feita, você tem uma sucessão bem feita, ou seja, você tem uma trilha de carreira, você sabe aonde essas pessoas podem chegar, e você sabe como levar essas pessoas até esse lugar, você não tem problema de, puxa, não tem alguém que saiba programar XYZ. Tem, porque você percebeu essa necessidade. RH estratégico não significa hoje. RH estratégico significa 6 meses, 1 ano, 5 anos. Minha empresa vai expandir, minha empresa vai fazer uma nova filial em outro estado. Eu não vou pensar nisso quando tiver para abrir. Eu vou pensar nisso agora, eu vou preparar as pessoas agora. Para quando chegar lá, está todo mundo
bem, não preciso ter correria. Isso é trabalhar sucessão e avaliação. Isso é trabalhar dentro de um sistema, uma coisa chamada Nine Box. Vocês já ouviram falar? Alguém já passou por um Nine Box? Uma pessoa. Nine Box, pessoal, é colocar vocês de acordo com a avaliação dentro de quadrantes. Imagine 3 e 3 baixas. Quem está mais baixo aqui significa que tem baixo desempenho e baixo potencial. Quem está lá em cima tem alto desempenho e alto potencial. São essas pessoas que estão nesse quadrado em cima, nas últimas posições, que são as pessoas que vão ser promovidas. São as pessoas que vão ser desenvolvidas. Se você faz isso no sistema, você tem isso fácil. Você abre uma tela e mostra naquela diretoria, naquele departamento, quem são as pessoas que estão prontas para uma próxima oportunidade e quem são as pessoas que precisam ser desenvolvidas. Fácil, rápido. Não precisa levar 3 horas de uma conversa com o gestor que ele vai ficar falando, eu acho que o que me irrita, e agora vem aqui um desabafo, o que me irrita muito é você chegar numa avaliação de desempenho e você fala assim, como é que foi fulano? Ele é fofo. É fofo caramba, fofo sou eu. Não é assim que se avalia a pessoa. A pessoa desempenhou bem, a pessoa foi bem. Não é se ela é fofa, se ela é legal, se ela é linda. Não é isso que você está avaliando. E aqui a gente tem tudo isso. Na sucessão, eu cruzo avaliação, eu cruzo treinamentos feitos, eu cruzo entregas feitas, eu cruzo vagas que eu vou ter. Tudo isso dentro do sistema que vai me dar isso. O Excel hoje, eu preciso passar anos fazendo macro, o que quer que seja, para conseguir ter informação assim. E ainda assim eu tenho que alimentar aquilo de alguma forma. Se eu tenho isso no sistema, isso é fácil. E outra coisa, cultura e clima. Qual empresa de você, tem alguma empresa aqui que mede cultura e clima, que mede clima organizacional? Faz pesquisa de clima? GPT, graças a Deus alguém conhece GPTW. Alguém, todo mundo sabe o que é GPTW? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. GPTW. 2 pessoas. GPTW é uma graduação, uma nomenclatura que a gente tem para Great Place to Work. Bom lugar para se trabalhar, o grande lugar, o melhor lugar para se trabalhar. Eles avaliam as empresas e indicam quais são as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Com base em, são mais de 80 perguntas. É bastante extenso e é bastante complexo. Com isso você sabe se o clima dentro da empresa, se está bom ou se está ruim. E para que essa pesquisa? Ela é tão detalhada que você consegue saber se as pessoas estão insatisfeitas com o piso, se as pessoas estão insatisfeitas com a porta, se as pessoas estão insatisfeitas com o salário, benefícios, se o problema é o chefe. É isso que faz a diferença. Você conversa com as pessoas, você tem dados, não é subjetivo. Eu acho que o gestor X é legal, eu acho que o gestor Y é chato. Não é eu acho. Você não investe milhares, você não investe milhões com eu acho. Você investe com dados. Você sabe aonde está o problema, você sabe aonde está errado. E aí você vai consertar. Então, sistemas integrados de cultura e clima trazem essa possibilidade. E não é ter um clima legal na empresa porque é bonito, porque sai na internet, eu coloco uma minha empresa é legal. As pessoas que estão nas melhores empresas trabalham melhor. Se ela trabalha melhor, ela entrega mais lucro para o dono da empresa. Não é ser bonzinho, não é achar que tudo é lindo, que tudo é arco-íris, tudo é pônei. Não. As pessoas que estão mais motivadas, estão mais felizes onde estão, produzem melhor. Simples assim. Porque quando a gente olha propagandas do Google, no Facebook, que a gente vê os caras andando de patinete dentro da empresa, tem comida de graça, tem um monte de coisa, por que a gente quer ir para lá? Porque é legal. Agora eles fazem isso por quê? Porque eles são legais, porque eles acham que o mundo é cor-de-rosa? Não, porque eles estudaram e perceberam que isso traz benefício para a empresa. Essa é a diferença. E dentro das rotinas, vocês não fazem ideia com o inferno que é calcular pagamento, benefício e outras coisinhas mais, rescisão, por exemplo, calcular tudo isso na mão. Não é simples, não é simplesmente pegar o salário e pagar mais um salário, pegar isso, não. Tem um monte de coisa ali no meio que influencia. Tem empresas que você perde uma semana com 3 pessoas fazendo isso. Você não precisa disso, você tem um sistema que faz isso automaticamente. Isso traz diferença, isso evita erro, já começa por aí, e traz a possibilidade de você integrar isso com tudo que você tem. Você sabe exatamente quanto você está gastando, você sabe exatamente na hora de fazer um orçamento qual a sua previsão de gasto para o ano que vem. Você consegue saber qual que é a evolução dos salários,
integra com o sistema, você sabe o que o mercado está pagando, quais são os benefícios que o mercado está pagando, o que você pode fazer diferente. Isso faz com que você tenha empregados mais felizes e você tenha o pessoal da RH focado em atender, não em processo, não em burocracia. E segurança do trabalho. Acho que posso dizer isso até com certa confiança. 99% das empresas não tem um sistema de segurança do trabalho. Não tem um sistema de segurança do trabalho. Simplesmente tem alguém lá que manda você usar capacete. Ou que está lá para organizar a CIPA, ou está lá para organizar o CIPAT uma vez por ano. Tem diversos controles que você precisa fazer. E, inclusive, mandar para o E-Social. Você sabia que tem controle de extintor? Tem controle de sprinkler interno? Tem controle de piso? Tem uma série de coisas que a pessoa precisa fazer. E se fizer isso no papel, vai demorar anos, vai demorar uma vida para fazer isso. Se você tem tudo no sistema, você facilita isso a vida de todo mundo, inclusive na hora do orçamento. Você sinaliza lá no sistema de segurança do trabalho que precisa corrigir a escada, que precisa colocar uma rampa não sei aonde. Na hora que você vai fazer o orçamento, o pessoal do financeiro já sabe que tem que calcular aquele gasto, tem que calcular aquele investimento. Não vai ser uma reunião de 3, 4, 5 horas que você vai ter para falar o que você precisa. Você tem tudo ali na sua mão, você planeja. Facilitou a vida? Não é muito mais legal quando as coisas funcionam? Quando o sistema facilita a nossa vida? Quem aqui ainda liga para a pizzaria? Vocês ligam? Viu? Eu queria pedir uma pizza. Por que a gente não faz isso com outras coisas também? Tudo que a gente faz hoje, a gente já fazia há 150 anos atrás, só que de uma forma diferente. Você conseguiria chegar na Europa de navio, hoje você vai de avião. Tudo a gente pode fazer com que a tecnologia nos ajude e faça de uma forma melhor. Tudo você consegue fazer com que você tenha mais produtividade e mais tempo para pensar nas coisas que realmente são importantes. É importante ficar fazendo durante 3 horas um cálculo de rescisão. Não é uma coisa que dá para automatizar, afinal de contas é lei e não muda. Você parametriza tudo e está tudo lá, só apertar o botãozinho. Para que eu faço isso na mão hoje? Para tudo isso acontecer, vai o bônus round, uma dica bonitinha. As novas pessoas que agora integram RHs de empresas estratégicas. Já ouviram falar dessas pessoas? Já ouviram falar dessas criaturinhas? People Analytics, ou People Analysts? Analyst. E o HRIS Analyst. Olha que bonitinho. HRIS. Esse daqui sou eu, gente. Olha que bonitinho o nome do cara. Minha mãe nem sabe como é que pronuncia isso. Vamos lá. People Analytics. Quem é essa criatura? É quem faz a análise dos dados, quem cruza informações, quem analisa tudo que está lá. Para que ele serve? Exemplo prático. Você paga hoje uma pica de vale transporte para os seus colaboradores. Não é barato, é caro mesmo. Se você começar a cruzar os dados que você tem na sua folha, que você tem no seu histórico, e você de repente descobre que todo mundo mora no mesmo bairro, para que eu vou pagar vale transporte se eu posso mandar um fretado pegar lá? Está ganhando dinheiro nisso. Você está analisando essas informações. Eu estou com uma quantidade muito grande de saída de pessoas de tecnologia. Por que essas pessoas estão saindo? E aí você descobre que as pessoas moram num local distante, que fica mais próximo de onde estão chamando ela para trabalhar. O que eu posso fazer com isso? Você consegue prever resultados. Você sabe que todos os anos, no mês de janeiro, fevereiro ou março, você tem um caminhão de contratações porque as áreas demandam. Se você prevê isso com antecedência, você se prepara. Você não tem correria, você não tem atropelo. Você seleciona os melhores e não aqueles que você precisa preencher a vaga. E você avalia tudo o que aconteceu. Então você está pensando no futuro, mas você está analisando o passado. Ficou bonito isso, né? Eu pensei nisso agora. Você consegue saber o que provavelmente teve problema naquela ação que você fez e que você pode corrigir. Isso faz uma diferença enorme. Não é só fazer e jogar para o mundo, jogar para o universo. Analise o que aconteceu, vê o que deu errado e o que você pode fazer melhor. Faz sentido? E
E aqui essa pessoa que vos fala. Especialização, isso significa o quê? Que eu entendo tanto de RH quanto de tecnologia. Não sou um especialista em desenvolvimento, por exemplo. O que o Fernando falou numa outra palestra aqui, tem muita coisa que eu não faço ideia do que ele falou. Mas tem muita coisa que eu entendi. A minha função é fazer este meio de campo. Pegar o que a RH precisa, aquelas pessoas que abraçam a árvore, aquelas pessoas sorridentes que acham que o mundo é cor-de-rosa, e falar com as pessoas que fazem programação. Essas duas pessoas, se você colocar dentro de uma sala, é tipo Mad Max. Uma delas não sai viva dentro da sala. Elas não se entendem. Então, minha função é exatamente essa. Além do que, fazer a gestão e a administração do sistema. As pessoas sabem operar, são usuários. Eles não são administradores ou gestores. Eles não sabem fazer funções que eles não estão acostumados no dia a dia. Como inserir colaborador, tirar colaborador, senha, não sei o quê. Eles não sabem fazer isso. É para isso que eu estou lá. Implantação e requisitos. O que o sistema de RH precisa? Se você perguntar para alguém do RH, ela vai falar um monte de coisa que normalmente não é metade do que ela precisa. Ela só lembra dos processos que mais chateiam ela, que ela menos gosta de fazer, e ela vai te falar para que aquilo seja automatizado. Eu estou lá para analisar, para ver o que realmente precisa e se aquilo foi implantado. E um ponto bastante interessante dessa parte de implantação: tirar o conceito das pessoas de antes eu fazia assim, para agora você tem que fazer assado. E sempre vão comparar, mas no outro sistema eu fazia clicando aqui, clicando ali, clicando não sei o quê. O foco tem que ser qual é o objetivo, o que você precisa que aconteça. Não foque no processo burocrático, foque no que você entrega, estratégia. E a integração entre eles. Como eu falei, nenhum sistema de RH hoje é ótimo para todas as funções. Então você tem que fazer a integração entre eles, tem que fazer eles conversarem, tem que fazer com que eles tenham uma otimização do tempo. E é para isso que eu estou lá. Pegar um relatório de folha de pagamento. Como que eu vou subir esse relatório na parte de treinamento? Como que vai ser a integração entre esses dois sistemas que provavelmente têm linguagens de programação diferentes, não se conversam, mas eu preciso daquela base de colaboradores do outro lado. Vai ser uma API? Vai ser web service? Vai ser robô? O que vai ser? Ou simplesmente vai ser um filho de Deus que vai baixar um CSV e subir do outro lado? Não sei. Tem que encontrar uma forma de fazer eles conversarem. E, mais importante, fazer as áreas conversarem. As áreas dentro da RH, os subsistemas de RH, dificilmente se conversam. Então, muitas vezes, 3 processos iguais estão sendo feitos por áreas diferentes. Perda de tempo. É por isso que a integração é essencial. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Um RH estratégico é composto de uma cultura corporativa voltada à inovação, pensamento de longo e médio prazo, colaboradores engajados e processos informatizados. Essa é a base da brincadeira. Pessoal, muito obrigado. Aqui tem algumas vagas lá na Cato. Uma coisa que eu não falei, olha que interessante. Alguém aqui não conhece a Cato? Tá vendo? Olha que coisa linda. A pessoa acha que todo mundo conhece a Cato e não fala da firma. Pessoal, a Cato é uma empresa que coloca vagas na internet. Imagine o Mercado Livre. Todo mundo aqui conhece o Mercado Livre. É uma empresa que tem algumas pessoas que querem vender o produto, outras querem comprar aquele produto. O que a Cato faz é exatamente a mesma coisa, é marketplace. É você pegar pessoas que estão anunciando vagas e colocar em contato com pessoas que estão procurando essas vagas. Mas não é simplesmente um classificado. Nós temos toda uma inteligência artificial ali atrás que faz com que a gente leia o perfil do candidato, veja quais são os pontos e cruze isso com a divulgação com as vagas que estão no nosso site. Então você não vai simplesmente procurar um caminhão de vagas. Você vai receber indicações das vagas que têm mais a ver com o seu perfil. E é por isso que a gente tem hoje mais de 80 pessoas só na área de devel fazendo a parte de programação, fazendo uma série de coisas para desenvolver isso. Hoje a Cato conta com 870 colaboradores, 873 para ser mais exato, porque eu cuido de indicadores também com isso com vocês. Sendo que boa parte disso é call center, só que 150 pessoas são da área de tecnologia, incluindo devel, produtos e TI Telecom. Essas são as vagas que nós temos e nós já temos muitas pessoas que vieram de
vários estados para cá, ficar lá em Barueri, próximo a São Paulo, porque entenderam que a Cato é uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia interessante. Então temos pessoas que vieram daqui de João Pessoa, temos pessoas que inclusive vieram de Belém. Então se vocês têm interesse por alguma dessas vagas e tem a possibilidade de irem para São Paulo, aproveita, gente. Entra lá, catho.com.br, tem lá, trabalhe conosco, vocês conseguem se inscrever nessas vagas. E olha que legal, a entrevista de vocês vai ser por Skype. Olha que beleza. Não precisa nem ir para lá antes. Eu também tô sacanagem, né? Fazer vocês irem até lá para fazer a entrevista. Pessoal, obrigado. Se tiver alguma